Sem perca de tempo, vamos aí, né? A correção da atividade que eu passei ontem do livro, na página 164, tá certo? Então já abram o livro. É de vocês na página 164, por favor. E aí, nós vamos iniciar a correção sobre os textos, né, que nós lemos ontem, as notícias que nós lemos ontem acerca de alguns fenômenos naturais que aconteceram no Brasil e no mundo, ok? Aí eu já vou pedir para alguém iniciar a leitura com a questão número 1 aí da página 164. Quem é que pode fazer? Ou a gente vai fazer o esquema pelo chat? Pode ler. Eu tiro. No texto 1, a jornalista utiliza outro termo para se referir ao terremoto. Qual E é? aí, pessoal, a jornalista, no texto 1, então vocês iriam analisar o texto 1, qual outro termo que ela se refere, que ela usa para se referir ao terremoto? Exatamente, Letícia. Correto, sua resposta. Então, o outro termo que ela utiliza, né, para se referir a esse tremor de terra, a esse terremoto é tremor de terra, ok? Questão número 2. Pode continuar, Letícia. Sabemos que as notícias estão muitas vezes ligadas por temas que ocasionalmente se relacionam entre si. Considerando os termos lidos, qual é o tema comum a todos eles? E aí? Exatamente. Todos os textos, né, mesmo retratando de fatos acontecidos em lugares diferentes, o que eles têm de comum é exatamente esses desastres naturais, né? Esses fenômenos naturais, como a Sara colocou aí, o Ítalo. Então, é isso mesmo, pessoal. O que todos os textos têm em comum é relatar esses fenômenos naturais, esses desastres, né? Catastróficos que aconteceram pelo mundo. Questão número 3. No texto 4, há uma explanação de acontecimento que deixou assustados os moradores de Piedade em Jaboatão dos Guararapes. Quando foram divulgados os vídeos na Fanpage, houve muitas visualizações e milhares de likes. Nesse aspecto, o que chama mais atenção são os comentários feitos pelos internautas, a maioria deles associados ao fim do mundo e à religião. Discuta com seus colegas e professor por que esses tipos de comentários foram os mais postados. Muito bem. Então, vocês perceberam aí que quando aconteceu um fenômeno, acho que foi em Pernambuco, né? Se eu não me engano, ventos muito fortes, foram postados na internet os vídeos, né, do fenômeno, e as pessoas começaram a ligar esses fatos a fatos religiosos. A maioria dos comentários eram comentários aí usando a religião, falando que era o fim do mundo. Por que é que vocês acham que isso aconteceu? Por que é que vocês acham que a maioria dos comentários foi sobre isso? Né? O pessoal achando que tinha a ver com o fim dos tempos, com a religião. São temas polêmicos. Exatamente. E outro fato, pessoal, que chama a atenção, né, é que aconteceu no Brasil isso. Então, por que as pessoas acham aí, ficam ligando esses fatos naturais aí, dizendo que é o fim do mundo, que é o fim dos tempos? Porque no Brasil, normalmente, não tem, não acontece, né, comumente no Brasil, essas catástrofes, esses desastres naturais. Então, quando aconteceu isso nessa cidade, os habitantes ali já. Exatamente, eles já ficaram relacionando isso, João Lucas. As pessoas já ficaram relacionando aquilo com o fim do mundo, né? Com a religião, com a fé, achando que era o mundo acabando.
Exatamente por isso, porque no Brasil não estamos acostumados a ver esse tipo de coisa, né? Esses desastres naturais que é comum aí em outras partes do mundo. Aí vamos para a quarta questão. Então, essa pergunta, pessoal, ela meio que é de cunho pessoal, tá certo? Você pode formular a sua resposta baseada aí no que os meninos falaram aí no chat e com base no que eu falei e na sua própria opinião, tá certo? Então, vamos lá à quarta questão. Pode ler, Letícia. O gênero textícia apresenta as características comuns em todos os meios em que são difundidos. Encontramos geralmente um texto que busca a impessoalidade, a clareza e a objetividade. Para isso, os textos jornalísticos respondem às perguntas do lead quem, que, quando, porquê, como e onde. Pensando nisso, identifique no primeiro parágrafo do texto 5 as respostas se houver a essas perguntas. Chuvas e ventos violentos já mataram pelo menos 44 pessoas e feriram mais de 200, desde a noite do dia 27 de abril, no norte do Paquistão, anunciaram as autoridades locais. Pronto. Então, vocês iriam responder a essas perguntas, tá certo? Quem? O Ítalo já colocou aí. Quem foi que foi atingido com essa catástrofe, né? 44 pessoas, 200 feridos. Exatamente. O que aconteceu, pessoal? Para responder a pergunta, exatamente, Sara. Chuvas e ventos violentos. Quando aconteceu? Isso, Ítalo. Quando? Exatamente, 27 de abril, na noite, né? E à noite. Onde aconteceu? Exatamente, Sara, correto. Norte do Paquistão. Muito bem. Aí tem, não, no trecho aí tem respostas de porquê e de como, pessoal. Tem o porquê aí. Exatamente. Então não precisaria vocês colocarem, tá certo? Porque não tem essa resposta no trecho. Ok? Quinta questão. Sabemos que é necessário haver um isolamento da área afetada, assim como ao redor do vulcão Calbuco, no Chile. Sobre isso, por qual motivo foi realizado o isolamento ao redor do vulcão? E aí, por que foi realizado aí esse isolamento? Exatamente. Para evitar feridos, né? Para proteger ali a população que morava próximo ali aquele vulcão, né? Então, para evitar que tivessem novos feridos. Muito bem, Ítalo. É exatamente isso. Sexta questão. Analisando o título das notícias no início do capítulo, responda as questões a seguir. Qual o tempo verbal empregado no título de cada uma das notícias? E aí? Exatamente. Todos os títulos são aí empregados no presente, tá certo? Então a resposta é essa mesmo, presente. Só coloca isso, né? No presente. B. Esse tempo verbal dá a ideia de quê? Exatamente, né? Dá a ideia que aconteceu. Dá uma ideia, pessoal, no presente, esse tempo presente dá uma ideia de que aquilo está acontecendo na atualidade, tá certo? Está acontecendo ali quando se conta os fatos, então na atualidade. Então vocês vão colocar isso. Dá uma ideia de que os fatos estão acontecendo na atualidade, tá certo? Sétima questão.
Se você lesse somente o título das 5 notícias, qual chamaria mais a sua atenção? Então, essa resposta aí é pessoal, né? Vamos lá, as 5 notícias. 1. Terremoto no Nepal deixa patrimônio histórico destruído. Veja antes e depois. 2. Mais de 10 mil pessoas foram atingidas por tornado em Xanxerê. 3. Vulcão chileno Calbuco entra em erupção e expele grande coluna de cinzas. 4. Tromba d'água de Piedade gera forte repercussão online. E 5. Cerca de 40 pessoas morrem em tempestades no Paquistão. Se você não tivesse acesso à notícia, apenas aos títulos, você acha que qual chamaria mais a atenção de vocês? A resposta pessoal, mas eu gostaria de saber. Qual das 5 notícias? O Ítalo e a Sara aí pensaram igual, né? João Lucas e Luane, Laura, é a terceira, a Letícia também acha a terceira. Então, vocês colocariam, Patrícia também, achou a 3. Então, vocês colocariam aí a que chamou mais a atenção de vocês, tá certo? Vocês colocariam aí a manchete que mais chamou a sua atenção. Oitava questão. Qual é, tia? 8, é? Isso, a 8. Considerando as notícias lidas, é correto afirmar que a. Os textos são expressionistas e de uma subjetividade exacerbada. B. Os textos relatam fatos reais de forma clara e objetiva. C. Nos textos há uma predominância das formas descritivas. D. Assemelham-se a textos literários de alta subjetividade. Os textos são fragmentados devido à racionalidade textual. E aí, o que foi que vocês marcaram? B, isso mesmo. João Lucas disse aí que quando aconteceu uma catástrofe de um vulcão, né? Ele passou 2 dias pesquisando sobre isso. Tem gente que realmente se sente, né, instigado quando o assunto aí são fenômenos naturais, né, catástrofes. Exatamente, pessoal. Isso mesmo, tá certo? Letra B. Correto. Vamos ver, Ítalo. Ítalo está dizendo que a questão 9 é sem sentido. Vamos aqui ler, vamos discutir essa ideia, tá certo? Pronto, vamos lá. Letícia, pode ler? Apesar do seu papel informativo indispensável e de sua circulação em variados estratos da sociedade, os gêneros jornalísticos integram uma lógica mercadológica e, consequentemente, fazem uso de recursos tendenciosos para atrair leitores e manter certo destaque em contraste com a concorrência. Para isso, alguns portais de notícia recorreram a recursos linguísticos, como o uso excessivo de clickbaits do inglês, iscas de cliques, ou, em casos mais extremos, as fake news, do inglês notícias falsas. Pessoal, a questão aí está dizendo que para adquirir mais leitores, né, para as pessoas lerem as notícias, alguns jornalistas aí, alguns editores recorreram ao quê? Vamos dizer assim, inventar mais coisas sobre aquela notícia, vamos dizer assim, para deixar aquela notícia mais atraente, tá certo? E também as fake news. E alguns, né, casos extremos, recorreram a fake news. Aí vocês iriam aí diferenciar essas duas coisas, tá certo? Qual é a diferença deles manipularem uma notícia, né, verdadeira, colocando outras informações falsas para deixar aquela
aquela notícia mais interessante e diferenciar das fake news. Qual é a diferença disso, pessoal? O que é que vocês acham? Pronto, João Lucas. O exemplo do João Lucas aí, a notícia real seria assim: homem cai de um helicóptero. Aí ele está dizendo que a fake news seria: helicóptero cai e homem morre, alguns feridos. Nesse caso aí, eles estão manipulando a notícia, tá certo? Tornando a notícia, né, apesar de ser uma notícia aí muito triste, eles estão inventando coisas que não existiram para quê? Para que as pessoas leiam aquela notícia. A fake news seria realmente inventar uma história toda, completa. Né? Uma história que nunca aconteceu, algo que não aconteceu, é para atrair pessoas a ler aquele jornal. Por exemplo, a visitar aquele site. Seria basicamente isso. Muito bem, João Lucas. Tá certo? Então, vocês vão explicar aí com as palavras de vocês. Tá certo? A diferença entre isso, entre distorcer uma notícia e criar uma fake news, criar uma notícia totalmente falsa, né? Muitas pessoas criam as fake news aí, todo mundo sabe que na internet é o que mais tem, naquelas correntes de WhatsApp, onde o pessoal faz uns textos aí enormes, criando notícias mirabolantes, e os outros vão... um exemplo, né? Eu passo para você, você passa para outra pessoa, e daqui a pouco todo mundo está acreditando ali. Isso aí, basicamente isso aí. Então. Eles criam aí notícias, né, falsas para chamar a atenção dos leitores para aquele jornal. Tá certo? Muito bem, pessoal. Aí, não, na página seguinte, na página 166, tem assim: aprenda mais. Ele mostra aí para vocês a capa de um jornal e o que é que tem na capa de um jornal, né? A manchete vai explicar qual é a função de cada uma dessas partes, tá certo? Vamos lá, acompanhe aí na página 166. Como nos livros e nas revistas, a capa dos jornais deve motivar o leitor. Ela funciona como um atrativo para que o leitor se disponha a navegar em suas páginas. Nela são indicadas as principais notícias que fazem parte da edição e as manchetes da notícia mais importante. Na ilustração a seguir, veja que elementos compõem a capa de um jornal. Então, aí nós temos a capa de um jornal. E se essa fake news saísse, Ítalo, acho que muita gente iria acreditar, viu? Eu já vi algumas fake news relacionadas a isso. E muita gente acreditaria, com certeza. Aí tem aí na capa do jornal aí a chamada, chapéu, né? Que é o resumo da notícia com indicação da página ou seção onde ela vai estar localizada. Tem o título, tem aí a manchete, né? Que é a notícia principal que vai ter no jornal. A lead, que é a abertura do texto jornalístico. Algumas imagens. Então, é só para mostrar para vocês como é formada, né? Como a gente está estudando o gênero notícia, como é formulada aí a capa de um jornal, só para vocês observarem e conhecerem. Eu também vi, Letícia, eu vi até uma fake news no WhatsApp esses dias, que era um texto dizendo que os italianos descobriram que o coronavírus não era um vírus. Na verdade, o corona era uma bactéria. E que eles tinham descoberto aí a cura, descoberto a verdade. E muita gente passando aí nos grupos, né? Porque as pessoas acabam, né, tendo uma esperança, eu acredito que é por isso, acabam acreditando naquela notícia, querem tanto que a notícia seja verdadeira que acabam aí espalhando essas fake news e as pessoas começam a
acreditar, tá certo? E eu acredito que daqui para essa pandemia acabar, nós ainda vamos ter muitas fake news sobre esse assunto, com certeza, certo? Aí vamos aí agora, pessoal, para a parte que eu mais gosto, né? É que a parte, não desmerecendo a interpretação de texto, mas eu gosto muito da parte de gramática. Vamos aí passar para a nossa parte gramatical, tá certo? Que é as orações subordinadas adverbiais 2. Vocês já estudaram, né? A1. Já viram 5 tipos de orações subordinadas adverbiais. E hoje a gente vai conhecer, vocês vão conhecer, os outros 5 tipos que ficaram faltando, né? Já que foi dividido no livro de vocês. Aí na página 167, tá certo, gente? Tem aí na página 167 uma charge. Leia a charge abaixo. Alguém gostaria de ler? Vou iniciar, tá certo? Eu leio. Pronto, ótimo. Pode ler. Melhor ainda. O grupo de jovens acusados de incendiar um mendigo que dormia na praça central passará a noite em uma cela com um criminoso de alta periculosidade. Se eu fosse esse criminoso, passaria a noite em claro. 1. Pelo contexto da charge, o que Café quis dizer com a expressão passar a noite em claro? E aí, pessoal? Primeiro, tem essa pergunta aí, mas primeiro eu vou perguntar a vocês qual o propósito aí dessa charge. O que é que vocês entenderam dessa charge? Tá certo? Me digam aí pelo chat que vocês entenderam da charge. E depois me respondam isso aí. O que significa passar a noite em claro? E aí? Saiu aí uma notícia na TV, né? O grupo de jovens acusados de incendiar um mendigo que dormia na praça central passará a noite em uma cela com um criminoso de alta periculosidade. Aí o Café assistindo a notícia diz: se eu fosse o criminoso, eu passaria a noite em claro. Porque para ele aí, na verdade, quem são os criminosos perigosos não é o bandido que está preso, né? Mas esses jovens que fizeram essa atrocidade de incendiar um mendigo, né? Que foi uma notícia triste, lamentável, mas real. E passaram a noite em claro. Isso, ficar atento a esses jovens, né? E também significa passar a noite acordado, né? Para ficar atento. Isso, não dormir, passar a noite sendo cuidador. É isso mesmo. Exatamente, pessoal. 2. Por que Café passaria a noite em claro? E aí? Por que Café passaria a noite em claro? Se estivesse nessa cela aí com esses jovens? Por medo. Medo de quê, pessoal? Ele teria? Exatamente. Tem medo desses jovens, né? Para não morrer. Exatamente, medo da morte, medo de morrer incendiado, como eles fizeram lá com o mendigo enquanto ele dormia. Respondi a sua pergunta, tá certo, Lucas? Se eu terminar aqui essa página, eu respondo. Questão 3. Para Café, quem eram os prisioneiros mais perigosos? Os jovens ou o criminoso que já estava preso? E aí, para o Café, quem era mais perigoso? Com certeza, aí pela fala dele, os jovens, né? E quarta questão. Na charge, Café utiliza uma construção muito comum na nossa língua, composta de uma condição, se eu fosse esse criminoso, seguida de um verbo do futuro do pretérito, passaria a noite em claro. O que normalmente expressamos com esse tipo de construção? Quando a gente faz esse tipo aí de construção, como o Café fez, né? Se eu fosse esse criminoso, passaria a noite claro.
Quando a gente fala coisas tipo isso, a gente está querendo passar o quê, pessoal, para as outras pessoas? Dar o quê? Vocês conseguem sacar aí? Ele quer o quê? Quer dar? É como se ele estivesse dando um conselho. Nós geralmente falamos muito isso, né? Se eu fosse fulano, eu não faria isso. Né? Se eu fosse você, eu não iria a esse lugar. Expressando aí conselhos. Respondendo aí a pergunta do João Lucas, não, João Lucas, não tenho medo, tá certo? Eu acho que é um processo, não quero, óbvio, agora, mas é um processo que todo mundo vai passar, né? Um processo aí natural da vida. Então, não tenho. Vamos lá. Como vimos na primeira parte deste capítulo, algumas orações exercem a função de adjuntos adverbiais, de outras sendo por isso chamado de orações subordinadas adverbiais. Vimos também que essas orações são classificadas de acordo com a circunstância que expressam. Nessa etapa, estudaremos mais 5 orações adverbiais, né? Vocês lembram aí quais foram as 5 que nós já estudamos, pessoal? Quem é que me lembra? Podem ir citando aí no chat. Temporais. O que mais? Causais. Modais. Faltam só 2. Temporais, causais, modais. Concessivas. E a última, consecutiva. Lembrando que todas têm a ver com o que o nome da oração tem a ver com o que ela expressa, né? Temporais de tempo, causais de causa, modais, o modo, consecutiva, a consequência, e as concessivas, uma contradição. Pois não esqueça, tá certo? Vai cair muito aí na prova, nas provas aí que vocês vão fazer. Hoje nós vamos estudar mais 5. 5, tá certo? Letícia, ou alguém aí que ainda não leu, queira ler. Página 168. Começa aí com as orações subordinadas condicionais, tá certo? Pode ler. Expressa uma condição imposta para a realização do fato apresentado na oração principal. As principais conjunções subordinadas condicionais são se, caso, sem que, desde que, observe. Se eu fosse criminoso, passaria a noite em claro. Pronto. Então, como o próprio nome já diz, pessoal, as condicionais expressam uma condição. Observem aí a oração. Se eu fosse esse criminoso, passaria a noite em claro. Tem aí o se, né, que é uma condição. Se ele fosse um criminoso, né? Se. Então, é uma condição, tá certo? Aí a gente vê aí as proporcionais. E proporcionais, com certeza, já vem aí na cabeça de vocês a ideia de proporção. Tá certo? Pode ler, Letícia. Expressa uma relação de proporção em relação ao fato indicado na oração principal. As principais conjunções subordinativas proporcionais são a proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos. Veja, à medida que assistia televisão, mais gostava. Pronto. A proporção as proporcionais dão aí essa ideia de proporção, né? À medida que assistia a televisão, mais gostava. Por exemplo, a proporção que ela falava, eu sabia que tudo aquilo era mentira. Então, essas aí são as proporcionais, tá certo? Vamos aí às conformativas, né? Pode ler, Letícia. Expressam a relação de conformidade acordo. As principais conjunções subordinativas conformativas são conforme, como, segundo, consoante. Observe, a mãe dela não agiu conforme o marido pediu. Como meu pai diz, a modernidade afasta as pessoas. Pronto. A conformidade aí, o que é que vem à cabeça de vocês quando eu falo em conformidade? Qual é a palavra, pessoal? Que vem aí, vocês lembram logo quando a gente fala de conformidade?
Exatamente. Conforme, tá certo? Então, conforme ela falou, aconteceu. Dá uma ideia de conformidade, tá certo? Conforme alguma coisa aconteceu, né? Teve aí alguma outra coisa. Então, quando eu falo de conformativas, né? Eu dou a ideia de conformidade, conforme, tá certo? À medida que vocês forem fazendo atividades, isso vai ficando internalizado na mente de vocês, tá certo? Aí vamos aí para as finais. Indicam finalidade para o fato expresso na oração principal. As principais conjunções subordinativas finais são para que, a fim de que. Veja os exemplos. Desligou a televisão para que a menina não ouvisse mais notícias sobre tragédias. Mudou o canal a fim de encontrar um programa mais interessante. Pronto. Então, as finais aí dão uma ideia de quê, pessoal? As orações finais dão uma ideia de quê? Qual é a palavra aí que vocês pensam? Exatamente, Laura. Uma finalidade, tá certo? Desligou a televisão a fim de que a menina não assistisse mais tragédias. Então, ele está falando aí que desligou a televisão com o quê? Com uma finalidade, tá certo? É isso mesmo, muito bem. E eu tenho aí as comparativas. Quando eu falo de comparativas, a palavra que já vem à nossa cabeça é o quê? Comparação, não é mesmo? Comparar, de comparação. Isso mesmo. Pode ler, Letícia. Expressam uma relação de comparação. As principais conjunções subordinativas comparativas são como, que, ou do que, quanto. Há programas de televisão que ensinam tanto quanto o que fazem os livros. Ela lia um romance como quem ficaria hipnotizado. Pronto. Então, isso aí é bem simples também de entender, tá certo? Fazendo alguma comparação. Até aqui, pessoal, vocês têm alguma dúvida quanto a esses 10 tipos? Eu acredito que o que facilita para vocês o nome da oração ter a ver com a função, certo? Daquela oração, então isso facilita demais. Vocês aprendendo aí os 10 tipos, os 10 nomes, né? Dos 10 tipos de orações adverbiais, subordinadas adverbiais, eu acredito que isso facilita muito a vida de vocês. E à medida que vocês vão estudando, vendo as conjunções, isso fica bem mais internalizado, tá certo? Vou trazer para vocês atividades, tá certo? Não sei se vou passar ainda no caderno ou se vou trazer uma lista com orações. Eu acho que fica mais interessante assim. Vou ler para vocês e vocês vão me dizer aí no chat que tipo de oração você acha que tá certo? Para vocês irem aí treinando. Se vocês estão indo bem, se vocês estão internalizando bem o assunto ou não. Isso, é claro, em uma próxima aula, tá certo? Vamos só terminar aí com as orações subordinadas reduzidas. Vamos ver o que são essas orações chamadas de reduzidas, tá certo? Pode continuar, Letícia, por favor. As orações reduzidas são aquelas que não começam por conectivo e apresentam o verbo numa forma nominal, isto é, no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Essas orações são classificadas da mesma forma que as desenvolvidas, com conectivo. Para isso, é preciso observar o sentido da frase. Veja. Reduzidas do gerúndio. Havia alguns alunos que ouviam música, havia alguns alunos ouvindo música. Embora estivesse desanimado, não desistiu. Embora estando desanimado, não desistiu. Quando ele chegou ao campo, emocionou-se. Chegando ao campo, emocionou-se. Reduzidos de... Vamos só ler já, tá, Letícia, se der tempo, mas antes de terminar, como faltam em poucos minutos, se não dá tempo a gente terminar de ler isso aqui hoje, não tem problema. A gente lê na próxima aula e termina. Mas antes eu quero que vocês
Me digam se vocês lembram ainda aí, quando é que um verbo está no gerúndio e no particípio. Vocês saberiam me dizer? No infinitivo, né, que é o mais fácil, no gerúndio e no particípio. Vocês saberiam aí? Me deem exemplos aí no chat de verbos no infinitivo, porque é importante que vocês saibam isso para entenderem o que está escrito aqui no livro de vocês, tá certo? Então, me dê um exemplo aí de qualquer verbo no infinitivo, qualquer verbo. Alguém sabe? Vocês sabem, eu tenho certeza, mas não lembram que está no, exatamente, Sara, que está no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Pronto. A Sara colocou aí o verbo cantar. Exatamente. Está no infinitivo, né? Como vender, pular. Todo verbo quando está terminado em AR, né? ER ou IR, está aí no infinitivo, né? Terminado aí com R. E no gerúndio, já que a Sara deu aí o exemplo do verbo cantar, me digam aí como é que fica o verbo cantar no gerúndio. Cantando. Exatamente. E no particípio, pessoal? Cantado. Tá certo? Cantado. Exatamente. Então, é só para vocês entenderem o que é, para vocês saberem do que é que está falando. Tá certo? Mas, basicamente, as orações reduzidas são aquelas orações que não vêm com o conectivo. Ou seja, que não vêm com a conjunção. Vou dar um exemplo para vocês. O exemplo aqui. Aprendeu lendo livros. Quando eu digo aprendeu lendo os livros, eu não estou usando nenhuma conjunção, tá certo? Nenhum conectivo. Eu estou usando logo o verbo no gerúndio. Então, essas orações reduzidas seguem a mesma regra, né, que vocês já vêm estudando aí, dos tipos, mas vem sem o conectivo, ou seja, sem a conjunção, tá certo? Na próxima aula, a gente termina de ler os exemplos, tá certo? Mas eu acredito que até com essas explicações, vocês vão conseguir fazer as atividades, tá certo? Até porque são apenas atividades de marcar. Mais importante, não vão sair marcando aí, como a gente diz no popular, né? Na doida. Leiam as questões, tá certo, pessoal? Para que vocês possam fazer essas atividades conscientes. Coloquem só o número no chat, por favor. E até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. O professor Rubem já entrou.